É sobre um processo. Tudo na vida é um processo. Eu acho que, eu diria, para quem está ouvindo, para quem está nos ouvindo, confiar no tempo, no justo tempo. Aham. Claro, tomar a decisão, fazer as escolhas e confiar no processo. Aham. Porque a gente está vivendo numa sociedade muito imediatista. Né? Então, pá, é agora, aqui agora. Mas, outro dia eu recebi uma pessoa no consultório e a pessoa me falou, tá, quantas sessões para resolver meu problema? Ai, gente, tem isso. Eu falei, oi? Não sei, amada, ainda não achei a varinha de condão. Quando você achar, me fala que eu vou comprar uma pra mim. Sei lá quanto tempo, é um processo, gente. Sim. É um processo. Então, a expansão profissional, como eu vim contando, né? Não é que uma hora eu acordei e falei, você é professora de yoga. Não, eu pratiquei yoga há 20 anos, né? Budismo, Theta Healing. Praticava pra mim, pra me conhecer. E, de repente, eu falei, opa, posso compartilhar. Me ajudou. Né? Não é sobre o tempo cronológico, não é um tempo linear. Mas, sim, é um processo. Sim. Tudo é um processo, Sim. né? Então, também confiar no processo. Processo interno de cada um. Exatamente. Você falou várias coisas aí, você chegou a falar de Maia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é Maia. É a ilusão, não é? Ai, gente, eu tenho uma história tão maravilhosa de Maia. Então conta. Ai, conta. Eu amo histórias. Quero uma história sobre Maia. Conta pra mim. Essa história não é minha, né? Pra gente. Isso é um mito. Talvez eu até já tenha contado esse mito pra você. Fala. Discípulo de Vishnu, já te contei essa história? Acho que não. Ai, eu amo. Se eu pudesse, eu poderia ficar o dia inteiro ouvindo mitos. Eu amo, né? A oralidade. Aprender com as histórias. É muito lindo, né? Então, vou contar essa história, acho que fala bem sobre Maia. Um discípulo de Vishnu, que é um deus dos Vedas, né? Perguntou para Vishnu. Isso é um mito que eu tô contando. Tá. Vishnu, o que é Maia? E Vishnu olhou para o discípulo e disse, eu vou te mostrar o que é Maia. E ele chamou a Garuda, né, que é a águia dele, e falou, sobe na minha águia, vamos dar uma volta. E aí eles foram passeando na águia, Vishnu e o discípulo viajando. E aí o discípulo, não estou entendendo o que é a Maia, né? Aquele deserto ali embaixo, e eles viajando naquela águia, e de repente a águia desceu, Vishnu desceu, o discípulo desceu, vamos caminhar um pouco. Aí começaram a caminhar no deserto, e Vishnu falou pro discípulo, eu preciso de água, você consegue água para mim? E o discípulo, claro, né? Como um bom devoto, falou, vou arranjar água para Vishnu. E foi procurar água. Aí começou a caminhar, encontrou no deserto um poço. E nesse poço tinha uma linda mulher. E o discípulo de Vishnu ficou encantado com aquela linda mulher. Ficou assim, apaixonado por aquela mulher. E a mulher pegava a água no poço. E aí levou, encheu o balde, começou a caminhar em direção à vila dela. E o discípulo foi atrás. O discípulo de Vishnu esqueceu, né, Vishnu, amor? Foi atrás da mulher. E aí entrou no portão, assim, e aí um senhor falou, não, você não pode entrar aqui. Aí o discípulo falou, não, mas eu preciso conhecer essa linda mulher, eu quero me casar com ela. E aí o senhor que estava no portão falou, quem se casar, ela é minha filha, quem se casar com essa linda mulher vai ser o chefe dessa vila. E vai ter que assumir todas as responsabilidades dessa vila, cuidar dessa vila. E o discípulo falou, eu cuido, eu me torno responsável, eu quero casar com essa mulher. E ele casou com a mulher. E ele teve vários filhos, e o sogro dele fez a passagem, e ele cuidou da vila, e ele era super responsável. E ele cuidou daquela companheira dele, dos filhos, até que um dia veio uma tempestade terrível. E a vila inundou. E as casas todas se romperam. E os filhos, era, sabe, um morria e o outro se afogava e tudo. E aí ele ajoelhou e começou a rezar. Falou assim, o que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Desesperado. E aí Vishnu aparece na frente dele. Cadê minha água? Cadê a minha água?
Isso é Maia. Isso é Maia, gente. A melhor forma de explicar o que é a Maia. A gente se enreda nas historinhas dessa ilusão, dessa terceira dimensão. E a gente se enreda e se enrosca e se perde e fica desesperado e acredita tanto Sim. nessa historinha, nessa novelinha ruim que a gente vive, né? E a gente se enreda que a gente esquece do que é essência, do que é verdade, do que é pulsão de vida, do que é Deus, do que é o amor incondicional. E eu tô falando por mim também, porque como você falou, é o tal do orai e vigiai. É o tempo todo. É todos os dias. É prática. Espiritualidade é prática. Eu preciso plugar todos os dias. Todo dia você acorda, medita. Eu tenho que, né? Porque se eu não fizer isso, dá ruim pra mim, entendeu? Então eu preciso. Desde muito cedo, como eu falei, né? Então eu preciso me alimentar bem, né? Hoje eu escolho uma alimentação vegana, livre de sofrimento. Eu medito, eu escrevo no meu caderninho, eu me esvazio. Eu tenho várias ferramentas, eu respiro. É a minha higiene pessoal, né? A higiene, ela não é só o banho, escovar o dente, ela também é a higiene espiritual. Como o sono, eu preciso dormir bem, né? Então eu durmo cedo. Eu não vejo coisas que me prejudiquem emocionalmente, que me gerem medo, que me gerem ansiedade. Eu não vejo notícias que me prejudiquem. Tudo isso, sabe? Pra mim faz muita diferença. Se eu vejo alguma coisa pesada à noite, então é bem difícil. E se você come uma coisa pesada? Uma carne à noite, um feijão pesado também, não. Não dorme, amor. Não, e aí, se você não dorme, como é que você tá no dia seguinte? Exatamente. Emocionalmente super abalada. Psiquicamente super abalada, né? Uau, muitas mudanças, né, Branca? Graças a Deus. Graças a Deus. E vão vir mais. Vão vir mais. Eu não, assim, eu gosto muito dessa frase, né? Não avançar é o mesmo que retroceder. A gente precisa caminhar para frente. Sim. Sabe? É para frente que a gente caminha. Então, eu tenho certeza que eu tô em transformação, sempre. Né? O ar que entra é um novo ar. Cada experiência é única. Às vezes as pessoas vêm no nosso despertar energético, na nossa sessão que a gente faz em grupo, eu e Lau. E aí, no final da sessão, elas falam, nossa, foi totalmente diferente do que da outra do mês passado. E eu falo, graças a Deus, né? É sobre isso. E a gente tem mania de querer reter aquilo, né? Funciona, então eu vou reter. E a vida, ela é cíclica. A gente não retém nada. Não retém nada. É fluxo. E reter dói, reter enferruja, reter, né? Porque não é natural. Sim. Porque não é natural. Tô pensando aqui nas pessoas que estão, que nem esse que descobriu o trabalho de respiração dentro da banheira, né? A pessoa, nesse estado, ela não consegue enxergar nada, né? Ela não tem o menor ânimo para poder tentar alguma coisa, né? Então é sempre no extremo que ela vai para dar a sorte dele, por exemplo, teve essa experiência da respiração, né? Quando você me perguntou sobre um momento de crise na minha vida, eu tive vários, né? Eu tô contando aqui mas enfim. Eu tive vários momentos de crise. Eu sempre sinto que a crise, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Eu também sou apaixonada por uma crise. Pra gente fazer alguma coisa, Sim. Pra gente mudar, né? Pra gente transformar. Então... Não é o viver o tempo todo numa crise, não, socorro, né? Pelo amor de Deus. Socorro, mas quando ela vem... Porque é exigente. Mas, assim, quando ela vem, ela é uau, sabe? É abraçar a crise e falar, nossa, daqui eu vou colher muitas transformações, sabe? Então, claro, quando a gente pensa em pessoas que estão muito deprimidas, que não estão conseguindo olhar, enxergar, e estão com muita dificuldade de fazer qualquer movimento, realmente é muito necessário uma equipe, né, que te dê suporte, né? Então, um bom terapeuta, a família, amigos, atividade física. Sim. Então, você vai ter que tirar forças do seu útero. Se você não tem útero, sabe? Vai ter que tirar forças lá da sua alma para você fazer algum movimento. Chamar a espiritualidade. Então, claro, tem momentos que realmente a gente precisa montar uma rede de apoio, né? Para conseguir tirar a cabecinha e voltar a respirar.
sabe? Então, saber que isso é possível, né? Para aquela pessoa que tá muito mal, saber que é possível sair disso, né? Existem muitos caminhos. Tá com a sua pulsão de vida, né, Paty? Porque se a gente pensa, nós somos poeira cósmica, nós somos poeira das estrelas. E qual é a estrela, qual é a potência dela? Ela tem potência de autocombustão e ela tem potência de luz. Tem essas duas potências na estrela. Incrível, né? Ela pode entrar em autocombustão e morrer. E ela tem a potência de virar luz. Então tem algum lugar que é essa força interna, e talvez seja sobre isso o livre-arbítrio. Talvez esse seja o real livre-arbítrio. É escolher ser feliz. Sim. Eu não vou poder escolher morar na China, mas eu posso escolher ser feliz. Né? Eu agora não vou poder me mudar, sei lá, morar Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas nesse momento, o meu livre-arbítrio é pulsar vida, é escolher ser feliz. E talvez, tá lá em Bhagavad Gita, seja a coisa mais difícil. Essa luta entre luz e sombra que a gente vive internamente.